Uma coisa importante aqui, antes de criar os nossos SLOs, SLAs, SLIs, vamos voltar um pouquinho no módulo 2, onde a gente falou um pouquinho sobre isso. E tem um vídeo, né? Tem uma aula que eu dei no módulo 2 que é especialmente para qual é o motivo da observabilidade, né? O motivo do SRE, da pessoa de resiliência ali na empresa. E um deles é a experiência do usuário final, tá? Então, para a gente conseguir montar isso daí, a gente precisa entender como é que está a nossa aplicação, o que que ela é, né? O que que ela está fazendo, o que que ela faz, tá? Então, primeiro a gente vai dar uma percorrida nessa aplicação para entender qual é a função dela e entender qual é o impacto dela com as outras aplicações. Vamos dizer que essa aplicação em específico é um microserviço, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, tô aqui com o meu terminal. Vamos entrar aqui, Observability in Deep, cd Lowers API. Vamos entrar aqui no Lowers API. Vocês podem estar baixando aqui, né? Vocês podem estar baixando e aqui, pronto, a gente fechou todos. Beleza? Bom, aqui é o nosso Lowers API. E como é que ele está estruturado, tá, gente? Como eu havia falado para vocês, ele é uma aplicação que faz requisições em um banco de dados PostgreSQL. Então, ele basicamente ele tem as seguintes migrations, né? Ele tem a tabela customers que vai ter a seguinte estrutura, tá? Vai ter um ID, vai ser uma primary key, vai ter o nome, um create at, update at, delete at. Essas informações é meio comum a gente ter, né, nesse tipo de tabela, né, de usuário. Então, a gente vai ter um nome CPF, e-mail, fone, folder, que no caso seria, sei lá, a pasta que vai estar os arquivos desse usuário, né? Pode ser uma pasta num Story Object, que nem um S3, por exemplo. No nosso caso, a gente não vai trabalhar com isso, mas poderia ser algo nesse sentido. A gente vai ter um Lower ID, que vai ser uma chave estrangeira da tabela Lowers, que vai ser a outra tabela, no caso, né, dos advogados, tá? Beleza, a gente tem um Lowers aqui também, né? Inclusive, fosse no contexto produtivo aqui, a gente podia criar um index para esse campo específico. A gente tem também a nossa tabela de Lowers, tá? Que a gente tem ID, name, create at, update at, delete at. O OAB, que vai ser um identificador único para aquele advogado, né? Um e-mail e um fone, né? A gente vai ter essas informações. E aqui a gente tem os dados aqui dados fakes aqui de advogados para a gente ter uma base de dados legal ali no banco de dados Postgres para a gente conseguir fazer requisições para essa API, tá? Bom, vamos olhar um pouquinho o código dela e o que que ela faz. E depois a gente vai olhar um pouquinho para a instrumentação dela de observabilidade. Primeiro vamos falar um pouco do objetivo dela, né? O que que ela faz. Bom, aqui é uma aplicação em Go, tá? Uma aplicação Go usando o Fiber ali como framework ali de requisições HTTP. E a gente tem aqui no nosso main, que é nosso ponto de encontro de tudo aqui, deixa eu fechar aqui para vocês verem. A gente tem a seguinte configuração, né? Uma API que vai iniciar tracing, ok? Depois a gente vai olhar isso aqui, mas o mais importante aqui, ele vai ter 3 registros, né? Esses registros vão estar sendo registros de rotas. Então, eu tenho um barra health aqui, que basicamente vai ser uma rota barra health do tipo get. A gente vai usar isso para a gente pode fazer probe com essa rota e probes do próprio Prometheus Operator ou probes
né, que a gente pode embutir ali no próprio Kubernetes, né? A gente pode criar um Liveness, um Redness e um Startup Probe para utilizar ali, inclusive até usar o próprio kubelet como um probe, né? Então a gente vai criar essa rota aqui de get, que simplesmente vai rodar essa função aqui, né? Essa função aqui, que vai só retornar uma string. Ok. Bom, aqui a gente vai ter o do customers, que vai ser outro registro. Então a gente vai ter um get, um post, um put, delete, o famoso CRUD, né? Se for vocês já tiverem uma experiência nesse cara ali, nesse tipo de implementação ali, é bem comum fazer, né? Que é create, que é basicamente, pessoal, é um método ali para a gente fazer essas conexões com o banco, né? É um partner de API ali que se comunica com o banco de dados e faz essa persistência de dados, né? De usuários, enfim, de outros problemas a serem resolvidos. Tá? Aqui a gente tem o método get, então a gente vai pegar um usuário pelo CPF dele. Então a gente pega o parâmetro, vai ser via parâmetro, e ele vai rodar o seguinte get aqui, né? A gente vai pegar as informações, o contexto e a string de CPF que a gente vai estar passando ali no nosso controlador, né? Quer dizer, aqui vai ser o controlador, mas a gente vai pegar na parte de handle e pegar essas informações, né, como de customer CPF, e mandar aqui na nossa carry aqui, ó. A gente vai fazer uma carry no banco, onde o CPF for igual a esse argumento que eu estou passando aqui, que é o parâmetro que a gente vai passar na rota, tá? Basicamente isso daqui. E a gente vai fazer algumas coisinhas, por exemplo, criar spam, aqui essa rota eu vou estar criando spam, mas é essa parte de a explicação de métricas em si, né? Beleza. A gente vai ter um create aqui também, né? Se a gente for olhar para o controller aqui, né, a gente tem um get, post, update e delete. O post vai ser o create, né? Ó, vai ser uma função chamada create, vai receber um contexto e o nosso models, né? A estrutura de dados que vai ser a estrutura de dados que a gente viu lá no banco, né? Que a gente criou, que é do customers e do advogado, né? Do Lauer. Então a gente criou umas structures aqui para ele, para a gente estruturar os dados para bater com os dados que tem no banco, né? A gente vai receber um JSON, vai estruturar na estrutura de dados que a gente tem aqui na linguagem Go e vai trabalhar dessa forma, que é mais organizado e mais é um partner de utilização dele, né? Então a gente vai criar a carry aqui de inserir no banco, usando os valores aqui que a gente passa como argumento, que é depois da gente passear os dados que vão vir passeados do body, Se a gente olhar aqui para o controller, a gente passeia o body, com o body que a gente vai receber ali da requisição post. Bom, aqui vai ser a mesma coisa com o update e com o delete também. Para esse vídeo não ficar muito longo, né? E aí não vem ao caso a gente saber esses detalhes da linguagem Go e da metodologia ali de CRUD ali para fazer APIs, no caso, a gente não vai se aprofundar muito nisso, tá? Mas basicamente é para a gente entender qual é a funcionalidade do Laravel API. Ele é uma API, no caso, né? Que vai mandar requisições de criação de clientes, de customers, para esse escritório de advogados, tá? Então ele vai criar, ele vai deletar, ele vai atualizar esse usuário na base de dados também e vai buscar um usuário específico pelo CPF específico. Então, vamos dizer que é um site ali, SaaS ali, que vai estar passando por um escritório de advogados ou um aplicativo ali de advogados que vai estar com essa base de dados ali dos clientes deles e eles vão estar conseguindo resgatar, criar novos clientes, atualizar esses clientes, né? Ver qual advogado que está associado a determinado cliente, vai ser como um gerenciador, né, de clientes. Não, aí a gente tem aqui o Laura também, e é bem simples, ele vai ser só para buscar o Lars o Lars OAB dele, né? No caso, a gente vai pegar o Lauer baseado no OAB dele, seria um identificador desse advogado.
Bem simples, a gente podia implementar mais outras rotas aqui, pegando quais clientes estão atrelados a esse Lowry específico, a gente criar uma query aqui personalizada ali para a gente conseguir pegar da tabela de customers e pegar da tabela Lowry e associar as duas. Daria para a gente fazer isso aqui, mas aí não vai vir muito ao caso da é, nossa real a intenção nesse curso é que vocês entendam como é que é a observabilidade, como é que a gente instrumenta ela. Bom, entendemos o que que a nossa API vai fazer, tá? Então, é o seguinte, a gente vai ter esse cara aqui que vai mandar as requisições para o banco de dados, né? Esse banco de dados eu vou mostrar para vocês como criar um banco de dados Postgres de graça aí sem precisar gastar R$ 1, né, e sem precisar subir um banco de dados na sua própria máquina. Bem legal, e a gente simula também essa simulação de rede para fora do cluster também, né? Que geralmente não vai ver um banco de dados dentro do cluster Kubernetes, geralmente o pessoal ou tem um serviço gerenciado uma cloud, né, de banco de dados, ou cria sua própria instância de banco de dados, mas daí uma instância mais isolada, né? Isolada e fora do monitoramento do cluster. Kubernetes. Então a gente vai ter aqui uma Loud API que vai estar mandando requisição para o banco de dados para criar usuário, fazer update, enfim. A gente vai ter uma rota de health check e é isso, pessoal. A gente vai ter usuários mandando mensagem para essa Loud API ali para ver, para criar usuário, atualizar o usuário, né? Então a gente entendeu o que que essa aplicação faz, como é que ela é, como é que ela está estruturada. Na próxima aula eu vou explicar como é que a gente vai montar agora nossos indicativos de serviços e os nossos objetivos de serviço, baseado no qual é o problema que essa Lawrence API aí vai estar resolvendo, né? Qual o impacto final para o usuário essa aplicação vai tá trazendo se não tiver de uma forma correta. Próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso.